E aí, moçada, tudo bem com vocês? Vamos à questão de número 4 da nossa lista 1 de revisão de álgebra. Para você que vai fazer concurso de oficiais e também você, aluna que vai prestar o concurso do Colégio Naval IEPCAR, essa é a série de revisões que você precisa. Tudo bem? E já no início do vídeo, galera, eu peço aí para você deixar já o like para você ajudar aí o nosso trabalho, tudo bem? É muito importante que você agora aí deixe o like e não esqueça de se inscrever para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Tudo bem? Então vamos à questão de número 4 que diz o seguinte: se R é a menor raiz desta equação, então, bom pessoal, essa questão ela é muito importante, porque numa questão anterior eu te dei uma dica valiosíssima sobre mudança de variável, tá lembrado? Se eu não me engano é a questão 1 dessa série de vídeos, beleza? Aqui você vai ter outra ideia associada à mudança de variável, tudo bem? Então, nesta questão, uma mudança de variável precisa estar no nosso sangue, tá legal? E eu vou te dar uma dica maravilhosa que em 99% dos casos vai salvar a sua vida. Então, sempre que você tem raízes de mesmo índice, percebam que todas as raízes são raízes quadradas. Então, sempre que você tiver raízes de mesmo índice, você vai chamar a raiz que está elevada ao maior expoente, não, ao que está elevado ao menor expoente, beleza, galera? Na dica anterior, a raiz que tinha o maior índice nós chamávamos de uma letra. Aqui você vai chamar a potência que está elevada ao menor expoente de uma letra. Então eu vou chamar raiz quadrada de x ao quadrado, eu vou chamar isto de y. Tá legal, galerinha? Então essa é a mudança de variável, essa dica é fundamental. Vou repetir, eu sempre repito. Raízes de mesmo índice, aqui estiver elevada ao menor expoente, você chama ela de uma letra. Perfeito? E nós, a partir dessa estrutura, vamos obter a substituição para as outras raízes que aparecem. Então se liga, ao elevarmos ambos os membros dessa mudança de variável ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado elevado ao quadrado, isso vai dar raiz quadrada de x à quarta. Y ao quadrado, y ao quadrado. Então, no lugar da raiz quadrada de x à quarta, você vai chamá-la de y ao quadrado. E elevando ambos os membros dessa mudança de variável ao cubo, você vai obter a seguinte estrutura: raiz quadrada de x elevado à sexta, e isso vai ser igual a quanto? A y ao cubo. Tudo bem? Então a primeira coisa que nós devemos fazer nessa questão é essa mudança de variável. Pegou a ideia, galera? Então vamos agora à solução da equação, que vai ser a seguinte: raiz quadrada de x ao quadrado é o nosso y, perfeito? Mais raiz quadrada de x a 4 é y ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz quadrada de x a sexta, y ao cubo. Tudo bem até aqui? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar esses dois termos e passá-los para o outro lado com o sinal trocado. Então nós vamos obter y ao cubo menos y ao quadrado menos y igual a zero. Você está diante de uma equação do terceiro grau. Mas antes de você se estressar, perceba que o y é um fator comum de ambas as parcelas. Então nós podemos colocar o y em evidência. Perfeito. Colocando o y em evidência, nós temos y ao quadrado menos y menos 1. E isso igual a zero. Então nós temos esta equação para resolver. E aí você jamais esquecerá que para que um produto entre dois números seja zero, é porque tem que ocorrer essas condições. Um deles tem que ser zero, perfeito? Então, ou o y é zero, porque zero vezes qualquer termo é zero,
ou o y ao quadrado menos y menos 1 precise ser zero. Tranquilo? Porque 0 vezes qualquer número dá sempre zero. Tá legal? Então achei aqui um valor de y e os outros dois valores de y são encontrados a partir da resolução desta equação do segundo grau. Você que já está num estágio grande de estudo, já percebe que essa é uma questão, é uma equação, melhor dizendo, do segundo grau clássica, que vai produzir as seguintes raízes. Aquelas famosas raízes, que uma delas é o número áureo. Se você não lembra disso, cara, isso é muito importante. Inúmeras questões já apareceram essa estrutura. Se você não lembrar disso, eu faço a fórmula de Bhaskara, tudo bem? E você vai obter esses dois valores para y. Tudo bem? Então, ou você lembra que essa é uma equação que dá origem ao número áureo. Quem é o número áureo? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ou aplique a fórmula de Bhaskara aí e você vai encontrar essa mesma estrutura. E aqui você vai ter duas raízes, perfeito? 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então você tem três valores que essa variável y ela pode assumir. E aí o que você vai fazer? Para cada um dos valores de y encontrados, você vai substituir na mudança de variável indicada para você descobrir os respectivos valores de x. Só que aqui você tem um detalhe muito importante, galera, da matemática básica. Eu vou colocar aqui, ó. Lá no estudo da radiciação, você tem um resultado que é extremamente importante e igualmente negligenciado por quase todos os candidatos. São vícios que a gente não pode cometer, ainda mais nesse nível de estudo. Se eu te perguntar quem é a raiz quadrada de x ao quadrado, o que você me responde? Cara, se você respondeu x, você se deu mal. A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o módulo desse número. Tá legal? Então aqui o meu objetivo é te lembrar de tópicos importantíssimos algébricos que vão te permitir resolver as questões de oficiais de colégio naval e de diversos outros concursos com exatidão. Tudo bem? É isso que as bancas militares e de vestibulares aí, em geral, cobram. Tudo bem? Então você tem que estar atento a todas essas informações. Beleza? Então vamos lá. Então vamos retomar a nossa solução. Então vamos à primeira análise, que vai ser quando o y assume o valor 0. Tudo bem? Tu já sabe que eu vou escrever tudo em tempo real, devagarzinho aqui junto contigo. Beleza? Então, quando o y é 0, nós vamos ter raiz quadrada de x ao quadrado igual a 0. Tudo bem nisso, galera? Aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é 0, já que o y é 0. E aqui, com essa estrutura, nós já produzimos a primeira raiz, x igual a 0. Então, a primeira raiz desta equação dada é x igual a 0. Tudo bem? Mas ele quer a menor raiz. Não sei se esta perdão, gente, é a menor das raízes. Então vamos à segunda possibilidade, galerinha. A segunda possibilidade é para que o y assuma qual valor? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então muita calma nessa hora. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Quando o y for 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, nós temos o seguinte, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado. Deixa eu escrever. Raiz quadrada de x ao quadrado. Isso corresponde a quem? A 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então vem comigo. 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2.
mas nós já lembramos que a raiz quadrada de x ao quadrado é o quê? É o módulo do x, perfeito? Então, o módulo de x tem que ser igual a quanto? 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. E qual é o número que eu coloco no lugar do x que me produz módulo 1 mais raiz de 5 sobre 2? O próprio 1 mais raiz de 5 sobre 2, porque lembra, a operação matemática módulo, ela dentro dele pode estar o número em questão ou o seu oposto. Então, módulo de um número é ele mesmo, ou o módulo do seu oposto vai produzir o mesmo resultado. E isso, galerinha, é a operação matemática módulo. Legal? Quer estudar mais módulo? Coloca aí nos comentários se você quer um vídeo aí revisando teoricamente aí todos os aspectos de módulo, que é muito importante. Tudo bem? Então aqui, ó, primeira raiz, x igual a 0. Segunda raiz, 1 mais raiz de 5 sobre 2. E terceira raiz, 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Tranquilo? Lembra que ele quer a menor raiz. Nós só tínhamos o 0. Agora nós temos outras duas. Então perceba que a menor raiz passou a ser menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Percebeu? Então vamos à última análise que eu vou fazer aqui em cima, perfeito? Então a terceira e última análise nós vamos fazer com que o y assuma qual valor? O y, 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Então se o y assumir esse valor, nós vamos encontrar que raiz quadrada de x ao quadrado, que é o módulo de x, nós vamos ter módulo de x, isso é 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Tranquilo? E pode o módulo produzir como resultado número negativo? Não, vou até colocar essa observação para você não esquecer, tá legal? Então são esses aspectos que terão que ser trabalhados nessa revisão, para que você não erre o que a grande maioria costuma errar. Tudo bem? Então, a operação matemática módulo de x produz sempre resultados maiores ou iguais a zero. E você percebe que 1 menos raiz de 5 sobre 2, galera, não é um número positivo. Você precisa lembrar que raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2. Tudo bem? Você tem essas aproximações aí clássicas e você precisa tê-las em mente. Então você percebe que é 1 menos 2,2 dividido por 2. E isso aqui é um número negativo. E não existe o resultado da operação matemática módulo sendo um número negativo. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Então, a conclusão que a gente chega é que a menor raiz desta equação, é de fato a raiz que nós acabamos de obter, o valor de x menos 1 menos a raiz quadrada de 5 sobre 2. Esta é a menor raiz, galera. Eba! Mas aí olha o que a questão está pedindo. Ele quer essa raiz, né? É R, né? Então vou colocar o R aqui para ficar bonitinho para você, de acordo com a questão. Tá aqui, ó. R. E ele quer o valor que esse R assume. Então lembrando que a raiz quadrada de 5 é 2,2. Então vamos nessa. Então você vai ter menos 1 menos 2,2, que é a aproximação do raiz de 5, dividido por 2. Então isso daqui vai dar quanto, galera? Menos 3,2, não é isso? Dividido por 2. Finalmente, nós chegamos à conclusão que o R é aproximadamente
menos 1,6. Então tá aqui, o R é menos 1,6. A raiz, que é a menor dentre elas, é menos 1,6. E aí fica de boa nós vermos que o menos 1,6 é um número que é com certeza menor do que 1. E um número menor do que 1 é o que está na alternativa da letra A. Letra A, você já sabe, você que assiste o canal, de aprovação em massa. Beleza? Em aprovação em massa, quem está inscrito no canal e já se inscreveu, beleza? E já deu o like aí. Beleza, moçada? Então tá aí uma questãozinha muito importante com essa ideia da mudança de variável, com uma propriedade importante de radiciação e com importantes resultados também da operação matemática módulo. Legal, galera? Espero que você tenha gostado. Estudem bastante com afinco e fiquem atentos porque nós vamos postar muito mais questões interessantes para te ajudar na realização do seu sonho. Tranquilo, galera? Um forte abraço e bons estudos!